Bem-vindo a mais um podcast, o único de gineco. Pra gineco. E hoje nós vamos ter duas convidadas. Temos aqui duas convidadas, né? Uma para falar de um assunto extremamente interessante que nos afeta como ginecologistas, seja nós ginecologistas jovens. Não só ginecologistas, qualquer profissão. Qualquer profissão, Qualquer mas profissão. como o papo é de gineco para gineco, a gente vai especificar muito. Vocês vão nos entrevistar como ginecologistas, né? Também. Aqui a Bruna Valentim, uma publicitária, gerente de marketing, e a minha filha preferida. E Isabela Fortes, psicóloga infantil, né, que faz um trabalho extremamente profissional e habilidoso com os autistas, né? São pessoas extremamente jovens e eu, como um jurássico, se visse vocês, eu ia falar, vocês são tão jovens, né? Como é que vocês podem fazer publicidade, gerente de marketing numa empresa, né? Uma psicóloga trabalhando com uma coisa tão preciosa que são aquelas crianças que precisam, né? Então, Passar tanta o assunto tem informação. tudo a ver. Então, Que bom que eu tô nesse grupo dos extremamente jovens, adorei. Eu tô no mesmo grupo que o de vocês. e eu acho que vai ser muito produtivo porque a gente vai se reconhecer. Nós, a mais jovem aqui, a minha filha preferida, tem a predileta e a preferida, né? Mas nós vamos nos identificar aqui. As situações vão ser bem... Como E isso quem, afeta o dia a quem dia. está nos ouvindo também vai poder entender isso, né? Então eu vou deixar vocês à vontade. Eu queria começar com a Bela, né? Isabela, falando da sua atividade inicialmente, e depois Bruna, e depois a gente pode, dentro da nossa pautinha aqui, dar continuidade ao nosso assunto. Então, fica à vontade, Bela. Obrigada aí a todos. Eu sou psicóloga infantil, trabalho nesse meio há bastante tempo, né? Há 20 anos já venho trabalhando com crianças com autismo, com famílias, e esse tema é bastante relevante porque me lembra ali também meus momentos Na sua ali. jornada, né? Isso, lá no início, onde eu sempre fui meio mignon, meio piquititita, e sempre me olharam ali com um julgamento de que talvez eu não fosse tão capaz por eu ser muito nova. E à medida que eu fui, né, criando a minha equipe, hoje em dia eu tenho minha equipe com estagiários e tudo mais, eu vejo isso acontecendo com os mais novos, né? Comigo também, a partir do momento que eu ainda percebo ser julgada por isso também, né? Mesmo depois de 20 anos, você ainda consegue, as pessoas ainda te olham e julgam a sua idade com a sua competência, né? Sim. Ainda assim acontece muito Ainda assim isso. acontece, né? Eu confesso que quando eu percebo, né, que isso está acontecendo dentro da minha equipe, eu tento ali também proteger a minha equipe e passar para elas, olha, porque às vezes há uma preferência até por mim do que por uma estagiária ou alguém formada, mas que recém se formou, justamente por isso, né? Porque tem aquele olhar, será que ela é competente Sim, o suficiente? com certeza. Certo? E às vezes a minha estagiária ou alguém recém-formada da minha equipe vai ter uma tirada ali que eu não vou ter naquele momento. Sim, com Então- certeza. Isso não confere a competência, né? A aptidão que a Sim. pessoa tem para aquele Sim, assunto, aquela profissão, né? sim. Esse assunto ele é muito antigo, né? Na verdade, ele foi cunhado mais recentemente. Na verdade, ele é um assunto cunhado antigamente, e aí antigamente a gente pode dizer que foi em 69 que isso foi cunhado pelo... Ai, gente, fiquei nervosa. Foi mal. Foi o Neil Butler, não foi que você me falou? Você acabou de me falar. É que assim, Gente, que fofinha. é que eu acho que quando a gente fala até cunhado antigamente, ou cunhado agora, ou depois, a gente fica um pouco preso a um certo estereótipo, né? Quando a gente fala... Porque assim, foi cunhado em 69, você é de quando? 61. 61. Você se conhece... Pra Você mim, é isso é antigamente. Mas pra você não é antigamente, é seu conterrâneo, né? Então, eu acho que o etarismo, né? Quando a gente fala e quando a gente pensa sobre isso, é um termo que foi cunhado já há um tempo. Aí a gente deixa aqui
livre de preconceito, já foi cunhado há um tempo, mas ele fala sobre um assunto muito atual e que a gente vive, que a Isabela falou aqui, você está falando e a gente vai falar, que é sobre o preconceito em relação à idade. Né? E como as nossas relações humanas, e aqui dentro do podcast de vocês, a gente fala de relações entre médico e paciente, né? E com a Bela também, A mesma com situação. médico-paciente. Vocês vivem muito isso, né? E de diversas formas. Hoje a gente fala, e eu sou publicitária, então a gente fala muito sobre o quanto é essa jornada, né? Às vezes, a gente olha para a mulher de uma forma muito diferente do que a gente olha para um homem no âmbito publicitário. A gente tem falado mais sobre isso, do quanto a gente pode falar de pessoas mais velhas, quanto a gente pode trazer pessoas mais velhas para dentro do mundo publicitário, né? E em campanhas, em ações, em ativações, e como isso interfere na forma como as pessoas são representadas, e elas, quando elas se sentem representadas, se sentem vistas, né? Então, incluídas. Então, é uma forma de inclusão que é uma vertente que a gente tem trabalhado muito. Antes, a gente via no mundo, né? E a gente se vê representado pelas imagens que a gente vê na TV e no nosso telefone, qualquer coisa. A gente via sempre as pessoas sendo representadas por pessoas novas, né? Jovens, na flor da idade. E agora a gente está inserindo essa nova faixas etárias, né? Além do jovem adulto. Sim. Né? E fazendo essas pessoas serem vistas hoje. Quando a gente é visto, a gente se sente representado. E eu acho que isso é a coisa mais importante. E aí a gente fala muito de etarismo quando a gente linka pessoas mais velhas, mas acontece muito com pessoas mais novas. Né? E sobre qualquer assunto. É duas vias, né? Você tem o etarismo. Né? Eu sinto muito isso. Como eu já estou no último quarto do meu tanque, você tem carro, não tem? Tem carro. Você tem carro, né? Quando você está com o último quarto de tanque de gasolina, você tira o pé do freio. Não, eu já estou no último quarto. Vocês estão no primeiro quarto, então vocês têm muito tempo. Mas eu vejo isso de uma forma muito interessante. E eu procuro, a resiliência faz isso, me atualizar, e principalmente me atualizar, porque por ser ginecologista com mulheres... necessidade disso? Sim, porque senão, veja bem, no consultório, um aspecto muito prático, né? A necessidade por cobrança, que eu digo. Não, pelo julgamento daquela cliente mais jovem. Sim. Poxa, ele já é meio coroa, né? Será Ela que vai ele olhar lá no Instagram, ela vai olhar quem é o doutor. Será que ele vai me entender? Eu tenho que me preocupar em ser um médico que entenda esse jovem. É muito importante isso. Então, eu tenho... O etarismo é o contrário para mim. Você tem essa dificuldade com as pessoas que têm a mesma idade que você, ou são mais um jovem adulto, ou mais velho mesmo, quando é paciente? Eu percebo a dificuldade. Não é a dificuldade, mas eu percebo a necessidade de... com o jovem, com o mais velho, você tem essa dificuldade? Não, você não tem? Não tem, porque há uma identificação clara entre as idades. Isso é interessante, isso da identificação, né? Os assuntos são muito semelhantes, as experiências vividas são semelhantes, então isso já me faz metade da consulta. Mas quando eu estou frente a um jovem, eu tenho que saber todos aqueles aspectos que aquele contexto de vida que aquele jovem vive. Então, se eu for numa pessoa que não entenda... Vou dar um exemplo muito claro para vocês entenderem. Há muito tempo eu estava atendendo uma cliente, ele é claro na medida que ele faz uma analogia. E a cliente era uma gestante e ela falou assim, doutor, eu posso fazer relaxamento? Eu achei aquilo formidável. Lógico, pode fazer relaxamento. É fantástico, você vai ficar relaxada. Depois eu fui descobrir qual as mulheres da minha casa, que são 3, tirando a Leila, né, que é a cachorra, que relaxamento era um procedimento estético capilar, onde era usado algumas substâncias que possivelmente pudessem ser proibidas na gravidez. Então, olha só, eu tenho que entender aquele cliente aquele mundo, naquele momento etário. E hoje em dia, as gerações cada vez mais, né, estão, assim, é uma outra forma de cuidado que a gente tem que ter numa consulta, né, hoje em dia do ginecologista. A gente teve um episódio de sexualidade e que
tem várias vertentes hoje que as pessoas se sentem confortáveis de contar pra gente, né? Se são homossexuais, se são trans, se não são. E aí, eles se sentem confortáveis, só que se eles pegam uma pessoa talvez mais velha, eles não se sentam confortáveis de falar, porque eles acham que não é o desconhecido pra eles. É questão da crença também, né? Eu acho que os jovens, muitas vezes, têm a crença, né? Formula aquela crença de que pessoas mais velhas... Não são atualizadas. Isso, exatamente. E aí, o que a gente faz, né? Quando a gente olha uma pessoa, a gente automaticamente cria aquele julgamento que é todo associado a noções prévias, né? Aham. Da sociedade e tudo mais. Então, isso tem muito a ver com essa questão, né? Eu do acho julgar. que Aquilo que quando- você falou, Bruna, no nosso meio que Eu ia falar agora. que era Eu vou falar. quando a gente tem o sufixo, né? Você não interrompe. Pode falar, então Não, fale. você pode Fica. falar. Eu não quero interrompê-la. Eu acho que quando a gente fala todos os nossos ismos, né, da nossa língua portuguesa, como etarismo, sexismo, todos os ismos, eles falam de um preconceito, um pré-julgamento. Quando a gente está falando com vocês, que vocês têm um consultório, atendem de diferentes formas, mas vocês têm um consultório, vocês lidam com isso na pele, né? Porque o seu produto é o seu serviço. Então, o seu produto é aquilo que você está falando no consultório com o paciente, com a paciente, enfim. E o pré-julgamento está acontecendo na hora. A galera julga um livro pela capa e julga vocês pelas coisas que vocês falam, a forma como Veste. vocês tratam, a forma como você está vestido, você É está inerente ao vestido. ser humano, né? Super. Só que assim, é diferente um pouco de mim, que eu tô atrás de um escritório, onde eu fico no computador, É verdade. e eu tenho uma função. E as pessoas olham uma função e falam, beleza, é isso que você é. Né? Vocês não, vocês têm a sua função, que é médico, só que vocês ainda têm um Estamos mais step. expostos, né? Vocês têm Essa- aquele step do vamos ver ali toda hora. Então, eu acho que é por isso que é muito crítico, assim. E aí, quando a gente fala sobre esse tema que é tão legal, é importante. E ele não é só estético, ele tá dentro de preconceitos que a galera vai tendo, né? Então, desde falar com você, que você, de repente, é muito nova e talvez não tão experiente, e foi o que você ouviu também da sua equipe, até você que, cara, não sei se ele vai me entender muito. Então, é muito importante a desmistificação ali na hora, do tipo, jogar o jogo ali na hora. Eu e tenho fazer. muita dificuldade ainda de fazer esse jogo, de saber conduzir isso, porque me afeta, sabe? Eu sinto que quando sempre eu tô introduzindo agora o consultório, né, particular e tudo, e eu vejo muito, sempre, quase sempre, já chega com aquelas mesmas mensagens, né? De, você é muito nova e tudo. E é sempre num tom bom, assim, né? Tipo assim, você é muito novinha e tudo. Mas é aquilo que Novinha, quando é no diminutivo é pior. você é muito novinha, você já é formada, né? Essa sensação que dá é do que eu... Nossa, pra mim, quando eu recebo, é do tipo... Será? Eu tenho que ser muito competente pra mostrar pra ela que isso não é da minha... A minha idade, né? O meu rostinho não qualifica a minha competência, Então, se sabe? sente muito cobrada, né? Até pra provar E aí eu que fico não é tentando isso. me autoafirmar ali, entendeu? Óbvio, a gente tem alguns jogos de cintura que a gente fala, é só a idade, é só o rosto. Eu já tô há 10 anos formada, né? Em formação. A gente tenta fazer uns joguinhos de cintura, mas assim, mesmo assim ainda afeta muito, sabe? Me afeta no meu consultório, no meu dia a dia, eu receber alguns comentários desse. Né? E isso geralmente são de pessoas mais velhas que eu, óbvio. Os mais jovens gostam. Nossa, tô Se tendo uma pessoa identificam, né? Aquilo que da minha você idade vai que falar. eu, posso contar mais coisa, ela vai me entender e tudo. Mais velho, geralmente, fica meio assim, será que ela vai conduzir tudo direitinho? Será que ela tem experiência? Sabe, pra Será isso? que vai dar conta, Vai né? dar conta disso, é isso. Isso tudo tem a ver com uma coisa que eu aprendi há muito tempo com meus antigos professores, né? Eles sempre diziam isso e hoje eu estou aqui falando sobre isso. Eu estou lembrando desse meu professor falando isso num centro de estudos. A carreira do médico e principalmente do ginecologista, ela caminha no tempo junto. Entendam assim, eu faço, quando jovem, o parto de uma mulher. Essa mulher, ela no momento do parto, ela estabelece uma conexão comigo, muito importante por ter feito parto. E ela me acompanha
no decorrer da idade como minha cliente ginecológica. E, eventualmente, ela pode apresentar ou não um problema lá na terceira idade. Quando eu também estou na terceira idade. Então, a vida do ginecologista, ela é corrida junto com o cliente, né? Isso é uma característica muito marcante, especificamente para o ginecologista, porque ele assume como a sua cliente na vida bem jovem dela, reprodutiva, e caminha. É óbvio, se houver essa conexão, ela vai acompanhar você para o resto da vida, né? A gente pode dizer assim. Isso é uma coisa marcante. A outra questão que eu queria levantar aqui é que existem duas situações para mim em relação ao etarismo. Uma, quando eu estou no consultório, atendendo, onde lá me procuram como médico, certo? E quando eu estou no hospital. Lá no hospital, por ter uma atividade acadêmica, né, a minha idade me favorece. Eu me vejo diferente lá. As pessoas Mas Eu me respeitado também. e experiência, ganho uma voz de certa experiência. autoridade até para o cliente e frente ao aluno, né? Então, a idade te dá essa característica, né? Isso é importante porque num hospital acadêmico, onde você tem muitos alunos, há uma insegurança do paciente, né, na sua privacidade. Mas quando você coloca ou veste a roupa do ensino, elas se sentem mais confortáveis. Poxa, embora tenha muitos alunos me vendo, eu estou sendo bem vista. As pacientes entendem essa mensagem, né? E a gente o tempo inteiro está lidando com a questão da idade e competência. Quando eu estou no consultório, isso já não é uma verdade, né? Porque muitas vão preparadas para saber o primeiro impacto, quando ela não me conhece, ela chegou na primeira consulta, a imagem, né, é que fica, aquela imagem já vai começar a aflorar todos os julgamentos que ela tem né, de você. É no papo, é naquela questão que é o que você falou. Talvez, Paulo, você se sinta insegura, mas certamente você vai ter uma coisa que chama-se empatia. Não é insegurança, esse é o problema. Você É segura com o que você está fazendo. Você Assim, só tem que ficar se autoafirmando ali, né? Não nem a palavra autoafirmando, se tentando necessidade de provar pro para outro ela contrário. que, olha, tudo bem, pode ser, eu sou nova mesmo, mas assim, não é minha competência. Desassociar De que eu sou nova com isso. Porque insegurança, óbvio, qualquer um pode ter. Você pode ter pegando um caso novo com 60 anos de idade. Você está certa. mais A palavra não questão- seria essa, insegurança. É. Mas eu vejo como o exercício da empatia é o que vai ser o caminho para você diminuir essa distância entre o cliente e aflição, você. né? Né? Aflição. Mas Ela empatia no sentido perceber. de perceber que o outro tem as crenças Exatamente. pelas vivências, né? Não é por mal, Aham, né? sim, sim. E é muito louco isso, porque é o que vocês estavam falando. Eu sou totalmente paciente, né? Eu não entendo nada. Eu apenas convivo com médicos. Mas dá a sua visão, você pode dar. É Quando muito- você chegar num médico ou em uma psicóloga, como que você vê isso? Sim, é muito louco, porque, e aí eu vou falar uma coisa aqui que é muito doido, porque eu sou da família de vocês. Então, pra mim é muito claro que a minha mãe e o meu pai, que são médicos, são as autoridades sobre aquele assunto, né? E a gente vê vocês exercendo essa autoridade como médicos, como profissionais. Eu não estou falando de mãe e pai, estou falando como médicos e profissionais. E como vocês são referências sobre aquilo. E depois você vê a sua irmã mais nova estudando medicina, se formando em medicina, indo para o caminho do que os seus pais fazem e discutindo caso com eles, de igual para igual. Então é muito doido assistir de fora, sendo eu uma pessoa totalmente fora do meio, e ver como as conversas se equiparam. E como não é uma questão só de maturidade, ou só de conhecimento, ou só de vivência.
é uma mistura dessas três coisas. Então, eu vejo muito vocês conversando de igual para igual sobre casos não só de consultório, mas casos em hospital, né? E eu, como uma pessoa de fora, olho e falo, caraca, que louco que as pessoas não possam ver isso acontecer. Porque... Você vê ali acontecendo na sua frente, ali é tudo. eu meio que vivo os E a gente bastidores precisa fazer disso. isso em uma consulta, né? Porque para Isso é ganhar muito aquele louco. paciente, a gente precisa fazer isso tudo em uma consulta, né? Porque todo mundo tem direito a uma segunda opinião. Não, isso né? óbvio. Mas assim, tipo, ter uma segunda opinião só porque você é mais nova, Não, ou porque porque eu você é acho que mais você velha. não é tão atualizado assim, por causa da sua idade, é muito doido. E uma outra coisa que eu acho também, que eu ouço as minhas amigas falando é, cara, minha médica já tá ficando velhinha, ou meu médico já está ficando velhinho. Tipo, qual é a idade do seu médico, da sua médica, pra eles estarem velhinhos? Tipo, daqui a pouco ela tá se aposentando, ou ele tá se aposentando. Cara, Quem disse? quem disse? É você que disse isso? Não sei se eu vou ter... Tem algumas amigas já no lance dos filhos, né? Não sei se eu vou ter filho fazer o meu pré-natal com a minha médica ou com o meu médico. Porque eu não sei se ela vai ficar comigo até o final. Cara, que loucura, né? Tipo, como você faz essa... Como na sua cabeça você faz essa conta? E também, ao mesmo Você tempo, taxa. será que eu vou fazer com essa menina que ela... Que Isso eu é te julgo? sistêmico, né? Que O ser te humano julgo. tá sempre Aí eu acho que julgando. eu vou Ele dá começar, conta, né? eu vou começar a funcionar a partir de tal idade e eu só tenho um limite até tal idade, porque é isso que as pessoas procuram, né? Isso é um bom ponto, porque eu sou formada em publicidade. A minha faculdade é de 4, 5 anos, né? Então, eu ingresso no mercado de trabalho muito cedo. Sim. Tipo, com 23 anos, eu já era estagiária para analista em alguma empresa, né? Então, às vezes, até tem gente mais novo que eu que faz isso. Então, eu já começo um processo no mercado de trabalho, de construir a minha identidade muito nova. cedo. E quando eu agora, com a idade que eu tenho, né, 31 anos, eu já tenho uma carreira. Vocês, médicos, Não. começam Com 27 anos. a estudar muito cedo, tem um período muito longo de especialização, além da faculdade, ainda tem a residência, ainda tem, sabe, zilhões de coisas. E aí você entra dentro de um consultório. Que as pessoas ainda não acham que você capaz por- de ca- é, Isso que é é- muito tem uma louco. competência para exercer aquilo. E aí você fica olhando e fala assim, tá bom, então eu tenho ainda pelo menos uns 10 anos para as pessoas olharem para minha cara e falarem, O que eu faço, né? Você Até sabia? completar esses 10 anos. eu vou ficar atendendo, vou ficar recebendo tentando me mostrar que, me especializando mais o tempo todo para poder me dar autoridade também em alguns assuntos e tudo. Mas o que eu faço até eu ter o rostinho que é um rostinho de gente... Isso que você tá falando é bem interessante porque aconteceu comigo, né? Lá atrás, eu era muito julgada, eu percebia. Hoje que eu tive o meu filho e eu consigo me identificar mais com as mães, sabe? Pô, não sei, até nas reuniões, né, de anamnese, falam, não sei se você já é mãe hoje, eu falo, eu sou. Tipo, e eu me sinto realmente menos julgada por isso. Né? Engraçado que Eu você vou ter um falou filho, ali. pai. Vou botar... E eu acho que isso tudo tem a ver com essa questão realmente que é inerente do ser humano, o julgamento, né, automático diante das vivências que a gente tem e que a gente tem essas crenças que é passado de geração para geração, que tem influência do meio, enfim, da família, e que realmente eu acho que é muito importante a gente fazer isso, parar para pensar, porque aí até a gente começa a julgar menos, né? A partir do Aham. momento que a gente pensa Sim, mais porque a gente nos também assuntos. não deixa de ser paciente uma vez. Então, Isso. quando a gente também vai num consultório, ou se você for ver hoje nos hospitais, né? Você vai ser atendido por um jovem, entendeu? Se você tiver uma emergência, a maioria são jovens, né? Que terminaram suas residências ou faculdades, e você vai ser atendido para fazer uma cirurgia A linha de ortopédica, frente, a linha né? de frente que tá ali no trauma, ou que são... que é dificílimo de você, né, lidar com vida, com quase morte ali, é um jovem Situações que vai te difíceis, né? difíceis. É um jovem que vai te atender, a maioria das vezes. Óbvio, tem umas pessoas mais experientes, de longa data, tem, mas vai ter um jovem ali. E você vai ficar assim, meu Deus do céu, ele que vai dar um ponto na minha mão?
Porque eu já vi, a mãe da minha amiga já falou, nossa, eu cheguei, ela cortou com um caco de vidro, e aí ela falou assim, fui lá e uma menina de 18 anos veio e me suturou. E assim, sabe, faz parte do nosso aprendizado e tudo, mas assim, as pessoas já ficam assim, meio em choque, assim, é muito nova, ela não vai conseguir dar conta disso tudo. Foi o que você falou, não vai. Entendeu? E aí isso frustra um pouco a gente, que tá com o gás todo pra dar aquele melhor atendimento pra aquela paciente, e a pessoa já vem com aquilo e você fala assim, ai meu Deus do céu, sabe? Poxa, o que eu faço? Eu corto o cabelo, eu maqueio mais, eu Por boto outro lado, sal. se for um paciente novo, vai Adorar. se amarrar, né? Vai se amarrar. Então, eu vejo acontecendo quando vem um paciente assim e que, meu Deus, estão falando um negócio, aquela gíria de jogo, eu fico boiando e aí vem a estagiária, aí entra lá na jogada, começa a falar e sabe desse vocabulário todo que eu não sei. Eu percebo, caramba, ela se conectou mais ali do que eu. Então, onde é que tá essa questão do mais capaz e do menos capaz, né? Exatamente. Eu acho que nem é sobre capacidade, né? Na realidade. Exatamente. E como é que eu faço para eu ser mais conectável? Que é isso que você falou, né? Sim. Você percebeu que tinha uma linguagem diferente, a estagiária chegou, entendeu, deu recado. Quer dizer, eu tenho um tempo de vida ainda em atendimento. Como é que eu me torno? Isso eu estou falando agora no caso, né? A gente está fazendo um ponto e contraponto aqui. A jovem e o velhaco, né? Como é que eu só me atualizo? Tenho que me atualizar com linguagem. Tipo uma Eu tenho que me... estagiária. Não, mas na verdade é um exercício constante. E eu procuro fazer isso com minhas filhas, que são as jovens que eu tenho, para poder entender de música. Das baladas. Mas você já ganha Porque eu vou atender aquela cliente que vai em balada, que está tomando um anticoncepcional, que fala determinada... são assuntos que não são próprios da minha geração, da minha... idade. Mas que eu preciso estar atento e falar a mesma linguagem, senão não vai haver conexão. Mas você ganha bastante porque você já lida com muito jovem por conta do hospital. Ele já Por sai isso um que eu pouco na falei, frente. mas é muito diferente a minha vida no hospital. Ah, sim. Que eles te Ela veem tem como um uma professor. outra pegada Mais diferente. autoridade dramática. Então, eles fazem o primeiro atendimento e é muito comum assim. Agora, olha, o professor está vindo aqui para... Então, fica tudo meio que naquela... As pacientes gostam. Elas esperaram 4 horas, coitada, para ser atendidas. Acordaram cedo, pegaram um trem. Mas a gente tenta minimizar aquilo com o melhor atendimento possível. Então, tem toda uma estratégia de atendimento. Elas ficam preocupadas, é lógico, porque vê muitos alunos, né? Mas depois vem uma pessoa com um pouco de autoridade, mostra, diz, tranquiliza. Isso é bom para ela, né? E é o que a gente percebe. No hospital é uma coisa e No consultório. no consultório é uma outra E coisa. eu tenho uma pergunta, assim. Eu posso atestar aqui que o papai é um cara bem moderno, né? É um pai moderno e um cara bem moderno, afinal estamos Embora a carcaça seja antiga. Uma ótima carcaça. Mas a questão não é essa. Eu acho que você é um cara bem moderno e você é muito atual, assim. Como você vê os seus colegas? Porque a sensação que eu tenho é que, de novo, eu sou muito mal acostumado com mamãe e papai, né? Que são pessoas... referências e são muito modernas e querem se atualizar. Mas como você vê a galera da sua idade fazendo isso? Você vê a galera da sua idade Muito fazendo pouco. isso? Tipo, Muito pouco. Porque eu sei que vocês se encontram em congressos, em aulas, Jantar. né? Em jantares. É porque e tal. se atinge uma zona de conforto É isso que eu queria saber. em que não há necessidade. Demais. Então, eu A acho que o gente próprio fica estímulo quando você tem pessoas jovens, filhos, uma filha jovem, médica, isso é estimulante para você estar o tempo inteiro querendo entrar ou entender melhor os jovens, né? Eu tenho exemplos diversos no hospital, colegas fora do hospital, que estão numa zona de conforto e que não se preocupam, porque isso dá um certo trabalho, né? Você tem que abrir mão de alguma coisa para poder Mas que ler também alguma coisa não diferente. precisam. Eles não é que não precisam se atualizar. Óbvio que precisa se atualizar sempre. Mas eles não precisam atrair público.
Já tem aquela Porque clientela. eles já têm a clientela deles, eles não precisam mais atrair público. O público deles já está formado de boca a boca, entendeu? A gente tem uma necessidade de... Ele já tem aquela garantia, aquela né? garantia do tá confortável. Eu tenho meu... E as pessoas continuam procurando ele porque ele já fez, porque ele tem uma estrada aí, óbvio, maior do que a minha, um boca a boca bom, de uma pessoa que tem referência, entendeu? Então, independente de qualquer coisa, óbvio, é muito melhor ele se atualizar porque ele consegue ganhar mais, mas também já tá bom. E se conectar mais, né? Que Mas eu vejo, ainda respondendo outra pergunta, né? A internet modificou um pouco isso. facilitou também, né? Ou facilita, Não, facilitou ou pra gente. não facilita. Porque eu verdade. tive vendo recentemente, eu tenho olhado muitos podcasts, até a propósito da nossa, né, realização do nosso aqui, para poder entender melhor esse formato. E eu tenho ouvido falar, é uma coisa assim muito recorrente, né? E os jovens, assim, como a Paula acabou de falar, a necessidade da internet na roupagem sua como profissional de saúde, né? Enfim, utilizar essa mídia cartão, né, de como um visita. cartão de visita. E é muito recorrente você ouvir falar, ela está vindo aí, ela está atropelando. Está atropelando e vai atropelar até aqueles que têm autoridade e não aceitam a internet. Então, o que eu estou vendo? Pessoas que estão mais antigas e que estão vendo que isso está acontecendo, mesmo com toda essa autoridade, com essa bagagem e esse conforto que você citou aí, estão tentando se reescrever dentro da internet e dentro do modelo mais apropriado para ele. É uma readaptação. Eu hoje, constante. fazendo isso que eu estou fazendo, é uma maneira de me adaptar a um novo mundo e fazer o que eu tenho de melhor, transmitir. Conhecimento. Não é só conhecimento, mas o que eu acho que é verdadeiro. Sim. Tudo tem que ter um propósito. Quando eu estou lá no hospital, o meu propósito sempre foi passar bastão, passar o bizu, passar coisas que às vezes não tem lá no livro, porque você pode pegar num livro e ler, né? Ou, enfim, hoje... Mas transmitir alguma coisa Nem assim, livro olha... mais, você sabe sobre candidíase pelo... Então, post. eu fazendo isso daqui, né, junto com Paula, é uma maneira de eu estar conectado com a internet, dentro das minhas características de um cara mais maduro, mais velho, é a forma que eu aceito. Eu talvez não aceitasse fazer uma dancinha ou alguma coisa desse tipo, mas eu me sinto mais à vontade falando dessa forma que eu estou falando com vocês. Porque é a maneira Mas se a gente tiver mais muita antiga de visualização fazer. nesse vídeo, ele vai fazer uma... Ele Eu promete. prometo que faço. Eu não tenho nem... Eu olho, eu assisto, eu acho que a internet é isso, né? E eu só tô... O que eu me preocupo muito é que ela consome muito tempo. Então, se tempo é formação de competência para um médico, perder um pouco de tempo é perigoso. E o que eu vejo é que, olha, é simples, são 4, 5... Um blogueiro desses gasta 4, 5 horas do seu dia com o celular. Não, um blogueiro médico, né? Porque um blogueiro que vive disso... Não, vive 24 sim, horas. eu tô querendo... Mas Eu não tô fazendo... Não, sim. A minha crítica aqui não é Sim, contra. mas eu tô só te Eu dizendo até que- eu aceito, né? Não, são as pessoas É que é muito hoje tempo. em dia, isso é uma coisa que dá resultado para o jovem que está se ingressando. Isso dá muito resultado porque a gente não tem ainda o boca a boca. Então, às vezes, uma exposição do seu conteúdo, do que você É o cartão de faz, visita, né? é hoje o nosso cartão de visita. Não é mais é também... É muito legal você ainda ser aquela médica é boa, não sei o que. Ainda é muito bom isso, mas hoje em dia ainda existe isso. Então, pra gente que tá se ingressando nisso, vale muito a pena você gastar esse tempo, talvez, tá? Eu não tenho um perfil profissional, mas assim, gastar esse tempo num perfil profissional para atrair pessoas. Porque foi o que falaram nos episódios passados. Talvez seu consultório fique vazio. É que eu acho também que hoje em dia
E você me ensinou muito isso. Você não existe sem você ter seu avatar digital, sem você ter a sua presença no mundo digital. Né? E isso só vai crescer cada vez mais. Então, enquanto antes vocês distribuíam um cartão escrito o seu nome, a sua especialidade, no hospital, né? Quando você conhecia, sei lá, o primo da paciente que teve um bebê, hoje em dia você ter esse seu perfil profissional dentro do Instagram, ou no TikTok, qualquer mídia social, ou no metaverso que a gente estava conversando, é muito relevante. Você não existe se você não estiver ali, né? Que as pessoas gostam de se identificar. Então, aquela pessoa, ela vai me procurar na internet e se eu for a identidade dela que ela não procura, ela já nem vai em mim, né? Ah, muito novinha, não vou nela. Como se fosse uma O etarismo validação. tá aí também, né? Você é muito Sim. novinha, Porque não vou nela. a maioria dos médicos da minha idade, se você for fazer um Ah, levantamento, não não vai tem ter. perfil. Né? Se tiver um perfil, ele é tosco. Né? Eu acho que eu tenho lá, mas eu tenho uma coisa muito nichada. Naquilo que eu Pessoal. gosto de fazer, enfim, não tem aquela ideia do cliente, né? Não tem. Eu faço para aluno, eu faço para os meus alunos, os padawans. É o que eu gosto de fazer. Me sinto à vontade, gosto, aprendo algumas coisas da mídia, como fazer um collab, como fazer uma postagem, enfim, as músicas, os trends, acho isso fantástico, né? E eu perco muito tempo. Minha preocupação Ele é o perde tempo. muito tempo Eu estou fazendo perdendo isso. muito tempo ali. Às vezes para fazer uma coisa. Mas ele não é porque é na sua idade. Porque a gente Vocês são muito mais rápidos. rápido. Você vive A gente isso. Pra velho. eu fazer ele fazer um post hoje de manhã no celular Não, é demorado. Ela faz ele falou assim, instantâneo. Faz pra mim, em 5 segundos eu fiz. Ele fala, meu Deus, sabe? Mas eu acho que isso não tem a ver com capacidade, assim. Não, é uma é questão... de chip, eu acho que E é muito louco, porque você falou sobre a galera da sua idade, né? Tá mais paradona nesse sentido, de atualização e tal. Hoje, a galera que consome, aí eu tô falando de consumidor final, e no caso de vocês são clientes, a galera tá bem especialista no que quer e no que não quer, né? Tá bem... se preocupa com a estética do rolê, se preocupa com o que você tá falando, se a mensagem é rápida ou é longa. Eu tô falando isso porque a gente revisa textos juntos, né? Tipo, desde coisas pra vocês, até coisas pra mamãe e tal. Então, assim, é muito louco porque vocês têm que começar, e aí eu não falo só vocês médicos mais velhos, mas médicos mais novos, a entender como falar para o cliente. Que a né? gente não fala. Como falar para o cliente e não falar, talvez, só de médicos para médicos. E como a idade de vocês interfere também como isso é desenrolado. Que eu acho que é o seu caso de fazer as coisas muito rápido, porque você faz isso no seu dia a dia, no seu perfil pessoal. E para você é muito difícil, porque para você isso não é muito intuitivo para você. Né? Mas eu acho que você é um cara que se atualiza e corre atrás de fazer. É igual... Eu tenho dificuldade com milhões de coisas, matemática, coisas com números, né? Essas coisas. Eu vou fazer as paradas, se eu tiver que fazer uma análise e tal. Vai demorar. Eu vou demorar. Vai sair, mas vou demorar. E coisas que eu tenho mais afinidade são muito mais rápidas de sair, de fazer. Eu pego mais rápido. Então é a mesma coisa pra você e pra você, sabe? Tem coisas que são mais intuitivas pra você porque você é jovem, porque você vive mais isso, respira mais isso, consome muito esse conteúdo como consumidora. E pra você é diferente. Você não consome isso pro seu entretenimento. É diferente de você. O seu entretenimento tá aqui. O seu tá em outra parada. Sabe? Tipo, e eu não posso aqui generalizar todas as pessoas e tal, não sei o quê. Mas provavelmente todos dessa geração... Sim, eu acho que isso tem a ver, Zé, o que você falou sobre a questão como me conectar, né? Uhum. Como, então, me conectar sabendo disso? Então, assim, por exemplo, quando vem um paciente e eu não tô... Eu falo, opa, primeiro, eu aceito que tudo bem, eu não vou conseguir saber esse linguajar, não me sinto menos por isso, mas eu sou realista com ele. Falo, opa, me ensina isso aí, porque eu não conheço disso. Eu acho que a partir do momento que a gente aceita e que a gente é transparente, eu acho que a gente se conecta, porque tem uma verdade aí. Essa questão da verdade, né? De você chegar e transmitir ali, pô, é isso.
tô te mandando a real. Você pode até falar um linguajar mais assim. E aí, nisso, a criança muitas vezes até se enche ali de orgulho Aham. de poder me ensinar também. Né? E eu acho que é isso. De repente, vem alguém que, Que você por mais que você não, né? Não mais fácil, me explica isso aí. Isso. Entendeu? Tipo, ó, porque realmente eu não sou tão rápido, né? Nisso, a Mas minha quero filha me aprender. ensina, mas eu quero aprender. Isso, eu acho que há conexão ali, quando há essa aceitação e a verdade, a transparência, né? Eu até conversei esses dias com uma amiga que ela atendeu uma paciente trans no consultório. E ela é ginecologista e atendeu uma paciente trans. E ela falou, olha, não é da minha... Eu não tenho especialização, não que você precise, mas assim, eu não tenho um know-how, assim, pra conversar. Eu acho que você vai me acrescentar mais, sabe? Você vai me ensinar mais do que eu posso te oferecer. Eu posso procurar gente pra te indicar que vai saber abordar muito melhor tudo, entendeu? E aí, a paciente ficou tão feliz por ela ter sido transparente com ela, do tipo... Que se conectou, né? Ela foi honesta, Ela né, foi com a honesta, ela situação. falou assim, poxa, essa doutora quer aprender, entendeu? Comigo. Ela quer mais aprender do que, né, do que me tratar alguma coisa. E teve a conexão até porque não teve aquela coisa da hierarquia que distancia, né? Porque vocês devem verdade. ter essa experiência, né? Porque vocês são lá, né? A voz do Sim. conhecimento, né? Na área de vocês. Eu acho que mais ainda o Quebrar médico do isso que é o muito psicólogo. E aí, quando iguala. Exatamente. Você pode fazer isso de diversas formas. Pode fazer isso tendo ali uma idade parecida, que aí se conecta. Pode ser através da transparência, sempre, né? Sim. E isso de jogar real, eu acho que isso faz essa conexão. Eu sinto isso quando... Essa coisa, né, já que você falou também da empatia. Tem tudo a ver. Quando eu... Mesmo antes de ter filho, quando falavam, você tem... Não tenho. Mas eu acho que é tão bom, né, ouvir de você, porque você é mãe, você com certeza conhece a criança melhor do que ninguém. Então, isso também de validar o que o outro tá sentindo e tá trazendo, né? Então, olha só que legal essa experiência dessa sua amiga, né? Não, sim, com certeza. Assim, é o que eu tento mais... É o que eu tento fazer, né? Porque eu recebo vários conselhos. Minha mãe fala, Paulinha, isso acontece, também aconteceu comigo. Vamos lá, vamos remando, vai dar tudo certo. Não liga pra isso e tudo. Aí o outro fala, tenta falar algumas coisas do tipo, vai me dar alguns conselhos, né? A que eu mais tento me encaminhar é pra essa da... Empatia. Vamos tentar aprender junto, sabe? Óbvio, não... Que ela tá me ensinando alguma coisa que eu não sei. Mas, assim, tentando conversar ali, de igual para igual, tentar dessa forma, porque é difícil, sabe? O sentimento é difícil ali na hora. E vocês têm que também estar ligados que vocês estão dando diagnósticos, né? Vocês estão ouvindo o que eu tenho para falar. Às vezes é um caso tranquilo, É que você às não pode vezes mostrar insegurança. Às vezes é um exame de rotina e às vezes é uma coisa muito séria. Sabe? Isso pesa, né? Isso pesa muito. Então, é lógico que, se for graças a Deus, eu nunca tive nada muito sério, mas se for uma coisa muito séria, vocês Eu faço, então, uma pergunta para você. Se você tivesse um diagnóstico prévio de uma patologia mais séria, independente das questões pessoais suas, né? Do contexto de vida, pai, mãe, médico, enfim... Você se preocuparia em procurar uma pessoa mais experiente, ou seja, com mais cabelos brancos, numa situação assim mais extrema? Ou, entendeu? Eu entendi. Isso você se vestindo com todo que eu a figura acredito do muito- pré-julgador, que eu né? acredito muito no poder. É que eu acho que tem 2 momentos dentro de um consultório, tá? E eu falo isso como paciente. Eu acho que tem o primeiro do tipo, o pré-consultório, que é o cagaço que você fica antes de você entrar. E você se arma toda pra você ver o que você tem. Independente de ser... Mas você tem uma suspeita, né? Um medo. Né? Às vezes é uma unha encravada, mas na sua cabeça é uma coisa muito grande, entendeu? Então, porque isso é a ignorância. Eu estou na minha ignorância de não saber o que eu tenho. Então, existe o pré, que é o cagaço. Então, eu vou chegar e falar assim, cara, Bela, me indica alguém
Cara, eu tô com um problema mais ou menos assim, me indica alguém que você confia, e aí eu vou na confiança. O cagaço não acabou, mas eu tô indo lá na confiança. E depois eu posso entrar dentro desse consultório e sentar, e alguém me indicou, ou essa pessoa é referência, mas essa pessoa ela não se conecta comigo. Seja ela de cabelos brancos, jovem adulto, acabei de me formar, ou um velhinho, sabe? Tipo, Papai. curvadinho. É. Não, papai não é Tô velhinho brincando. assim. Eu acho que é... E covadinho. É que o lance é que é muito importante a mulher, eles se conectarem comigo. E não minimizarem o meu problema. Independente e não Desvalorizar, maximizarem né, também também. o que você tá Então, pra sentindo, você, nem- independe de um físico, o que vale mais é a conexão e o... É que eu acho que você tem que primeiro pegar o meu problema, assim, o meu mundo ideal, que é o que eu vivo na minha casa, é pegar e falar assim, cara, o seu problema, você tá achando que é desse tamanho. Ele é desse. Ou ele é um pouco pior do que o que você estava imaginando. Vamos racionalizar ele e a gente vai encontrar um caminho juntos. Só que você falando isso na minha língua, da forma como é. Cada um tem o seu jeitinho. Tem gente que. E é o lance da empatia que vocês estavam falando. Eu vou ficando nervosa, vou ficando engraçada. Tem gente que fica nervoso, fica aqui, ó, puto. Introspectiva. Então, assim, eu acho que o mais importante, assim, é a empatia. Seja você agora, recém-formado da residência e batalhando pra ganhar o seu respeito na área que eu tô. na área que você tá. Quanto você pra, Se tipo, atualizar. cara, estou aqui há muito tempo, mas não vou ficar, tipo, parado achando que eu tô bem. Eu não quero ficar dentro da minha caixa, eu quero sempre estar fora dela. Entendeu? Então, eu acho que é muito por aí, assim. Porque a gente é muito... A galera que não é médico... Não sei se você sente isso. Às vezes, eu fico muito... a ignorância é tão... ela é tão silenciadora. Parece a sensação que eu tenho de não estar entendendo o que vocês estão falando, ou que eu tenho um diagnóstico de uma coisa que eu não faço ideia do que é. Como é que isso chegou aqui? Sabe? É ensurdecedor, assim, num ponto de, cara, eu não sei como resolver. Eu não posso resolver por mim, eu vou precisar de alguém. Então você Entendeu? diz, seja eu velho ou jovem, se eu entender bem isso, Isso. essa ignorância natural Respeitar, do né, cliente, a realidade. que não é médico e não entende, respeitar e poder racionalizar, essa é a grande saída, né? Eu posso aprender isso bem jovem. Fazer isso bem jovem. Ou a gente aprende... tem- Com a idade, a gente acaba aprendendo. E tem Isso. aqueles que com idade não aprenderam nunca. Eles vão ser sempre os toscos. Existe, né? Mas Mas isso em qualquer você profissão. tentar entender isso, toda essa mecânica que você falou como cliente, né? Então, eu sou jovem. Poxa, eu tenho que me conectar, eu tenho que entender a ignorância dele, colocar aquilo do tamanho que ele colocou no tamanho real e falar, olha, vamos junto nisso daqui. Mas eu também tenho que entender um pouco das circunstâncias de vida daquele indivíduo. Sim. Lógico, né? O jovem é jovem, eu não posso não entender da linguagem jovem, né? É quando a gente tem que começar a sair dessa caixa, né? Dessa coisa antiga e conversar, se atualizar. Isso gera um... É muito bom, é gostoso, porque você se sente mais vigorado, você se sente mais longévulo. É isso? A palavra? Longévulo? Longevo. Você se sente mais... Eu consigo ir mais adiante, né? Distante. Pô, Você tem não, mais com o do tempo, tame. porque, olha, eu tava falando, é um quarto de tanque, amiga. Que isso? É, um quarto de tanque. Ele tá se sentindo como Mas eu meio quero tanque que esse um quarto de tanque, que seja, eu consigo fazer bastante quilômetros, né? É a ideia. Ficou esquisito muito rápido. Não, a gente tá falando de etaria, tá falando de idade, tem que falar de tanque de gasolina. É um quarto. Vou mudar aqui de assunto. Eu tenho uma pergunta pra vocês. E aí é que você trabalha com criança, né? Então é mais focado. Vocês trabalham com um espectro muito grande de pacientes. Tem esse preconceito com o paciente? Tipo, até quando por exemplo, chega uma paciente novinha, existe o preconceito do que você espera dela?
ou uma paciente mais velha, existe algum preconceito do que boa. você espera dela? Porque, por exemplo, Existe. Existe o etarismo, que é o que todo mundo fala da classe médica. Que, por exemplo, tem muita gente que já olha e fala assim, ai, não quero atender a pessoa de idade mais avançada. Eu amo, né? Eu amo um senhorzinho, uma senhorazinha. Mas assim, tem gente que não quer, porque vai demandar uma consulta um pouco mais demorada, vai demandar um pouco por conta de tudo, né? A pessoa tem uma história um pouco mais longa e ela tá um pouco mais debilitada algumas vezes, entendeu? Precisa de um acompanhante ou alguma coisa. Então, assim, tem gente que não curte muito. Existe isso mesmo, assim. Ai, não quero atender, entendeu? Existe. Crianças, tanto que é de pediatria, geralmente, não é nem da nossa área, mas assim, é pessoas que gostam mesmo daquilo ali, ou que tem mais aptidão por aquilo ali. Agora, existe muito isso, mas com mais velhos, tá? A classe de idoso mesmo, os idosos. Mas tem algum procedimento? Pensa assim, beleza, a galera mais velha tem gente que não gosta de atender. Tem algum, antes do procedimento, eu vou reformular a pergunta. Tem algo que quando você olha e fala assim, pô, vai ser tranquilo, né? Vai ser só um preventivo, essa conversa vai ser só um preventivo, é uma menina nova, tal, não sei o quê. E aí você, de repente, descobre que é uma coisa muito mais séria. E aí você julgou o livro pela capa, e você começou com um papo mais tranquilo porque ela era novinha, qualquer coisa funciona, mas você descobriu algo mais pesado depois, que você não notou de primeira, porque você... julgou que aquilo ali seria mais que fácil aquilo por seria ela ser mais mais fácil. jovem. Ou ao contrário, você mais viu uma paciente mais velha, olhou e falou, putz, isso aqui vai ser mais complicado e tal, cara, ela só vai me dar trabalho, mas depois é uma coisa tranquila? Sim. Acabou. Não quer dizer É que eu acho que estatisticamente... o É ser humano muito falou, comum mas isso. Eu acho que é isso o é mesmo- uma é um coisa... prejulgamento. Ela tá sistêmica na... E a gente trabalha com caixinhas na nossa cabeça, né? Quando a gente é médica, a gente trabalha na classe, que nem a gente também teve um outro episódio sobre isso. Por exemplo, jovem. Quais são as coisas que são mais da faixa etária de jovens? Pessoas de idade tal a tal. Quais são as coisas O que é mais prevalente, em cada né? idade? Isso a gente trabalha Exatamente. o que eu penso quando eu vejo essa paciente. Óbvio que pode ser uma coisa que seja de uma mulher da pós-menopausa. Pode. Raro. O que eu vou pensar principalmente são aquelas coisinhas que já estão na nossa cabeça, né? Isso sempre a gente vai muito direcionar. Mas ela está sendo muito direta, na relação do pré-julgamento mesmo, né? De você aceitar aquilo. É como você falou, eu tô achando que eu vou tirar de letra aquilo ali e de repente eu vou me deparar com uma outra situação. mais no relacional. Menos sobre o diagnóstico do que vocês acham, mas no relacional, assim, até de diminuir o problema de alguém ou maximizar o problema de outra pessoa, sabe? Eu acho que Baseado na depois que idade. você vai ficando um pouco mais velho, você vai tendo percepção que isso o tempo inteiro vai acontecer. Então você não entra muito Nessa onda. Eu acho que quando onda, você é mais novo, tá? Você tá sempre, sabe, me escaldado. Porque cada vez A tem gente mais é- casos assim. a gente é Surpreende. pego de Exato. surpresa. Então você já vai. Agora, eu acho que o mais jovem talvez sinta ou vivencie mais isso que você A está gente- falando. é- A gente com mais idade já percebe isso e não faz tanta diferença se vai ser muito jovem ou se vai ter idade. Tudo uma caixa de surpresa, pode ser aquela ali. Eu só tenho que estar preparado para amortecer, matar no peito e resolver. É isso que A gente é eu pego penso. mais de surpresa ainda. Acho que isso é mais bagagem. Mas isso é da vivência. É experiência. Como tudo na vida. Exatamente. Eu tenho uma outra pergunta. Existe algum procedimento em que as pessoas, né, e aí tanto a comunidade médica quanto a sociedade encara como algo que é para alguém mais velho ou algo que é para alguém mais novo Na na ginecologia. ginecologia? Sim. Não, se eu estou entendendo, é uma coisa muito específica, muito técnica, é isso? Não, por exemplo, Não, por vamos exemplo, supor uma As pessoa- perguntas não, são muito... Não, tem uma coisas que a uma gente paciente. pede uma pessoa mais velha. Tipo assim, quando você pensa assim, cara, vou te apresentar um fulano. Fulano é escrivão. Qual foi a imagem que você trouxe na cabeça? É, um cara com mais idade. Um senhor, certo? É. Vou te apresentar a fulana. A fulana é uma publicitária.
Não sou mais jovem. Fala, por favor. Entendi. Aham. Então, existe algum... Agora, vamos Algum fazer procedimento. isso como procedimento. Existe algum procedimento que tenha esse preconceito? A gente fez um preconceito aqui entre pessoas publicitárias e pessoas escrivãs. Sim, Então, existe Estou algum entendendo. procedimento dentro da ginecologia que a galera, tanto de fora quanto de dentro, fala assim, putz, isso aqui eu não vou indicar pra minha paciente, isso é uma coisa só pra gente mais velha. Ou, inúmeros. inúmeros. Não são poucos, eu não vou enumerar aqui. Diz um que você acha que é muito característico tenho um. sobre isso. Fala. Um é a estética íntima. Muita gente jovem não faz Porque é jovem. procedimento, porque é jovem. Até médicos falam, ela é muito nova, não tem por que ela fazer isso. Cara, afeta às vezes a autoestima da menina jovem que tá sendo introduzida naquele meio de relação sexual. Não Então, vou especificar bem o caso aqui, porque é uma coisa E que muito normalmente só frequente faz em gente consultório, tá? A hipertrofia de pequenos lábios. Ela se manifesta muitas vezes em idade jovem, nas jovens, 13, 14 anos, quando aflora os hormônios, né? Há hipertrofia, só que ela é muito jovem e o papo sempre é esse, né? Não vamos mexer isso agora, vamos deixar isso para depois, deixa ela atingir os 18, 19, 20 anos, que ela já amadureceu, o eixo fechou, blá, 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 blá. Só que essa menina, cada vez mais, né? Ela já está se relacionando de forma mais cedo, né? Exato, enfim. Então, assim, é o tal negócio. Quando é que você vai fazer essa cirurgia? Então, eu só coloquei aqui, desenhei o caso para as pessoas entenderem que acontece cedo, mas acontece essa questão. Coloca aí como que você Eu coloca. acredito que as pessoas, às vezes você tá naquele momento que começou a vida sexual ou tá usando um biquíni e tudo, e aquilo ali começa a atrapalhar. E só porque às vezes você é nova, o médico fala, não, vamos esperar. Até que ponto, só porque a paciente é tão nova assim, a gente precisa esperar se ela pode colocar talvez um silicone, porque a mama é menor, ou a mama é muito grande, vamos reduzir a mama. Se isso aqui tá tudo bem, por que na área genital, que é uma coisa que atrapalha às vezes durante a relação sexual, ou por conta do biquíni, ou porque você realmente não gosta, não achou que é bonito pra você, enfim, é Não o se seu acha corpo. bem, né? Não É o se seu sente bem. corpo. Por que só porque ela é jovem não pode ter esse questionamento, entendeu? De, eu quero fazer uma cirurgia existe essa possibilidade, entendeu? E muitas vezes a pessoa só bota isso para as pessoas mais velhas, a mulher entendeu? mais velha faz isso Pra ficar rejuvenescido, regenerar, né? Rejuvenescer não é muito bem a palavra. Mas é que nem um botox preventivo que as pessoas fazem pra ficar com a cara de jovem. É a mesma coisa. As pessoas vão ficando mais velhas, vão fazendo um banho de botox pra ficar com a cara de jovem, não é? O rejuvenescimento íntimo é a mesma coisa. É pra ficar com aspecto jovial. Porque tudo envelhece na gente. A pele é a mesma. A pele da cara é a mesma que lá de baixo. Então, aquilo ali, as pessoas associam que só podem fazer aquilo ali pro gente mais velha, né? Na realidade, não. O jovem, se ela se sente desconfortável, aquilo ali é uma área do corpo que nem uma mama. Esse é um exemplo, né? Que a gente É um bom trouxe exemplo, aqui. né? Tem... Mas falando de etarismo, você pode encontrar vários outros, né? Onde você fala, não, isso daqui, esse exame eu não vou pedir. Esse exame... Ele fala de exames. Exame são ou procedimento. Exames protocolados de acordo com o ministério e tudo. Mamografia de tal idade, mas não é isso. É tipo coisas que a gente já prejulgam que assim, esse procedimento não é indicado para jovens. E podem ser. Entendeu? É isso que ela quis dizer. Eu acho legal porque até vocês têm o lance dos lasers, né? Que ajudam em lubrificação feminina e tal, que às vezes são mais indicados para mulheres mais velhas, né? Na pós-menopausa, mas já podem tá com ser problema, feitos em pessoas jovens que também. tem esse problema. Então eu acho que é muito atual essa discussão, porque ela fala muito sobre como eu me vejo evoluindo, evoluindo como mulher, né? E se eu tô falando de ginecologistas, que é o que você falou, vocês acompanham a vida da paciente de vocês, né? Às vezes desde adolescente até o primeiro filho, até... Você sabe quando é que um ginecologista vê que ele tá velho? Sabe como é que é? Mas ter filho. Quando ele percebe que ele vai fazer o parto Do filho. da mulher que ele fez o parto. Né? Eu fiz o parto da Bruna. Nasceu a Bruna 2.
Aí eu vou acompanhando a Bruna hoje não é muito mais comum, porque as meninas não querem ir mais ao ginecologista da mãe. Isso era uma coisa comum Tipo, antigamente. a Soninha, né, a mãe de vocês, fez o parto da minha mãe e fez o meu parto. É. Exato. Então, quando você faz o seu, Esse esse parto vê. do Luiz, esse parto que ela fez, é aí que a gente se sente velho, né? Poxa, eu já estou fazendo o parto da pessoa que eu fiz o parto. Então, para vocês entenderem como que o tempo é uma coisa marcante, né, na vida do ginecologista, né? Em outras especialidades, isso não é percebido dessa forma, porque não tem as gerações presentes. A mãe, a avó, a filha, não tem. Fica mais Eu marcado sou um dessa ortopedista. forma, né? Eu fiz o joelho do pai e do filho. Não é uma... É que a Mas gente quando você acompanha faz o a parto, cronologia né? da mulher. É cronologia. A uma mulher noção na temporal, vida mas reprodutiva, ela foi envelhecendo, amadureceu, menopausou e você está lá acompanhando. Então, a idade acompanha, né? Você vê quando você está ficando velho. E quando você está ficando velho, você tem que se reinventar. Senão você, na sua zona de conforto, você já comprou o seu Toyota, você já tem o seu apartamento Comprei da... nada. Não, eu estou dando um exemplo. Bem As queria. pessoas são assim. Não, eu já estou bem aqui, não quero aprender isso. Não mas preciso foi o que eu aprender falei, isso. já tá Não, bom. isso aí me dá trabalho. E vai... E tem pessoas que se reinventam. Olha, não, eu estou nativa. É isso que perpetua um pouco mais. Torna a vida de um médico, em qualquer especialidade, mas na ginecologia, mais longa, né? A gente tem que ter essa vida longa, né? É diferente de um produto. Você lida com uma garrafa, né? Essa garrafa, ela tem que existir quantos anos? 45 de profissão? 35? Eu já tenho 38 de formado. Então, olha, a loucura está aí. É uma pessoa sendo um produto, porque o meu produto sou eu. Eu não, né? Você faz um evento, você faz uma ação. Como é que é o nome das coisas que você falou? Uma ação, um Ativação. evento, ativação. Como é que eu vou fazer isso comigo? Aqui. Como é que eu vou fazer uma ativação? Hoje Eu vou em fazer dia. uma ativação aqui. E olha, fiquem bem ligados. Vocês falam internet, vocês falam. meu Deus, Eu vou a gente dar vai outro fazer recado. muito E é evento. pro pessoal. Instagram bacana, TikTok. Você já deu essa A dica? questão agora é o Metaverso. metaverso. 5G chegou. Agora, Não. deixa eu falar Você com vai a fazer metaverso. cirurgia no metaverso. Você vai fazer aquela consulta Deus, que você foi pega preocupadíssima no metaverso. Eu não tenho dúvida. Não vai ser agora. Mas certamente isso vai acontecer. As pessoas estão muito inseridas aqui, né? Na verdade, a gente tem duas realidades. Sim. Ou Sim, a com gente tem uma certeza. realidade Não, com certeza são offline e a gente tem uma realidade online. Cada né? vez mais a nossa realidade offline, ela diminui. E a nossa realidade online aumenta. Ela Porque está a gente não aumentando e vive você mais, tem que né? ter as experiências da real ali dentro. Cheiro, toque, cirurgia, exame. Não, E deixa eu é só fazer- talvez eu não esteja aqui, mas Ai, vai estar. meu Deus, ele tá no tanque meio cheio, meio vazio, mas talvez ele não esteja. Não, mas eu tô dizendo Ai, que. que coisa Mas é uma coisa que horrorosa. eu não tenho O dúvida que. etarismo não era sobre isso. Não é sobre essa questão morta. Tá bom. Bater nessa Não é pra bater na tela. Então vamos lá. Mais perguntas, Bela? Eu quero fazer uma Paulinha, quer pergunta. falar? Assim, você como psicóloga mesmo, assim, sem ser na área restrita que você tem, qual dica que você daria? Eu sei que você já deu algumas boas, né? Do lance da empatia, da transparência. Mas qual dica para uma pessoa que realmente tá começando agora, como eu, assim, como que ela lidaria quando ela recebesse algum comentário que pudesse afetar ela, né? Sim. De alguma forma. Qual dica que você Então, daria? eu acho De que- postura até. Sim. Como responder isso? Eu acho que, primeiramente, é normal, né? Se sentir, tipo, aquilo te impactar. Porque a gente é ser humano. Então, primeiramente, não se sentir mal. Poxa, será que eu não tô... Capaz no momento. não tô me sentindo ali, não tô me autoafirmando ali, porque eu tô me sentindo impactada. Não, é normal, né? A gente é ser humano. Então, a gente tem ali alguém que tá
botando a gente na parede, a gente vai ficar impactado. Normal. Então, Sim. primeiramente isso. E depois, eu acho que é isso mesmo de falar pra si mesmo, poxa, fiz não sei quantos anos de faculdade, residência, especialização, não sei o quê. Eu sou capaz. Tipo, um mantra mesmo pra si e pra pessoa aquela coisa de transparência. O Eu mantra é pra você, né? É pra a gente você. não pode usar o mantra pra ele. Sim. Olha, porque é comum isso. querendo A gente que justificar É. isso. Ah, já fala, já rebate desse jeito, fala que tem tantos anos. Eu geralmente eu tento fazer dessa outra forma, né? Mas às vezes acaba saindo você falando, não, poxa, eu tenho já... E tudo bem, porque isso aí é uma coisa natural também, justificar. Mas essas experiências acontecendo cada vez mais, e ainda vão acontecer, né? Porque você vai passar por isso mais, é algo que... A não ser que vai faça umas acontecer. ruguinhas, né? A gente vem eu aqui e ainda faz não umas- sei, eu não sei se eu corto cabelo. Vai acontecer. A gente, ainda bem, né? Nossa família também tem uma genética boa. Muito boa, A gente graças a tem o Deus. lado bom disso, né? É isso, né? Cada vez mais fazer esse mantra pra si até antes das consultas e na hora não se sentir cobrada, que é o que você falou que é o que você sente, a ficar naquela justificativa, porque você tá ali, você mereceu esse espaço. Uhum. Esse espaço é seu, né? Você é capaz. Eu lembro da sua mãe falando super orgulhosa de você. Caramba, a Paulinha mandou muito bem na cirurgia. Não, mas aí Eu queria muito você lá no meu parto, mas você tava lá no mas plantão. acaba que, assim, eu tenho duas referências que são duas pessoas que vão sempre olhar pra mim e falar, você é ótima, você é boa. Minha irmã fala, você é ótima. Mas assim, às vezes você, quando tá ali na consulta, parece que todo mundo falou que você é tão boa, aí você olha e você fala assim, será que eles estão falando a verdade ou são meus pais que São falam a obrigados, verdade? né? Eles são obrigados porque eles são os meus pais, sabe? Aquela sensação, sabe, de... E eu vejo que, por exemplo, muita gente acontece a mesma coisa, tá? Eu trouxe isso porque, assim, eu fiz até uma enquetezinha bobinha no próprio Instagram sobre isso. E, assim, tiveram mais de 30. Não teve nem porcentagem daquilo que não tinha acontecido, das frases. Sei. Todas já passaram por isso, entendeu? Todas já se tiveram nessa... chama o médico, entendeu? E eu queria tentar trazer de uma forma que para as pessoas entenderem que tá tudo bem, né? Do jeito que você falou. A gente tem que tentar se fazer esse mantra interno, erguer a cabeça para atender aquela paciente. Porque realmente aquilo abala a gente às vezes, E entendeu? tudo bem também. Eu acho que, né, vai ficando cada vez mais calejada em relação a isso. E uma palavra que a Bruna falou lá no início, que eu achei muito interessante, foi inclusão, né? Então, eu acho que, assim, essa coisa do pré-julgamento é algo que é inerente ao ser humano, como eu já falei e tal. E tem se falado cada vez mais sobre inclusão, mas eu acho que é mais fácil falar sobre inclusão, por exemplo, direcionada a uma questão específica, por exemplo, do autismo e tal. Mas a inclusão, ela precisa ser feita no geral. Aham. Cada vez que a gente julga menos, a gente inclui mais, né? Sim, É aquilo com ali, certeza. né? Na balança. E a gente fazer isso com a gente também, né? A gente aceitar que a gente tá naquela posição que a gente mereceu tudo aquilo que a gente conquistou. E aí isso vai fazer com que aquela coisa, né? Gentileza gera gentileza. Quanto mais a gente faz pra si, a gente vai fazer pro outro e vai conseguir também julgar menos o outro, à medida que a gente ficar mais atento, Sim, né? com E certeza. viver mais isso também, ter essa experiência acontecer consigo, Eu acho né? que a gente também tem que se policiar, né? Porque também Isso, o que eu ficar tô mais falando vigilante, é aqui, isso. eu posso amanhã também, eu não posso fazer da mesma forma, né? Eu não posso encontrar um médico e ficar assim, ele é muito novo, ou, né? Eu também Porque tenho de que fazer... cara pode ser que aconteça, mas aí você eu também também fala, tenho que opa. Isso é Pensar. uma constante evolução, né? Isso. Você vai fazendo repetições, é igual um exercício, e você vai sendo mais inclusivo, você vai aceitando mais as coisas. Essa é a grande batalha da humanidade. Hoje a gente está vivendo isso muito intensamente, aflorado. em todas as áreas, não é só na idade, né? A gente está vivendo no sexo, a gente está vivendo na raça. É importante isso, é importante que se fale, que para você ser uma pessoa mais inclusiva, né? Isso se torna melhor, né? Demora,
porque isso E é, a gente tá é falando gota a de um gota. assunto tão, É. assim, até muito mais... Que é a faixa etária, né? Não é uma coisa também Acontece tão... a todo momento. mas não é uma coisa tão forte quanto outros assuntos e a gente também tem que incluir. É, né? a gente não. Obviamente vai ser assunto de outros episódios, a questão do ginecologista, porque a gente fala para ginecologista, né? Existem vários estudos sobre isso. Você, como mulher, né? Hoje, mãe, você vai num ginecologista ou você vai numa ginecologista? Né? Olha quanta coisa que está acontecendo. Da mesma forma que a idade, acontece com o sexo. Né? Isso interfere no ginecologista. Eu percebi isso. A diminuição do número de alunos na pós-graduação, na residência médica em ginecologia, alunos homens, diminuiu muito. Você tem 20% numa turma. A maioria são mulheres. Isso pode ser uma necessidade? A demanda maior é por mulher, porque mulheres querem procurar mais mulheres e não homens, então a É um pessoa já outro não quer assunto escolher importante aquela pro profissão por conta Sim. disso, entendeu? Eu acho que é importante frisar de novo o que a gente falou no início do episódio, que quando a gente fala de etarismo, a gente está falando de preconceito, né? E a gente vê isso em todas as esferas da sociedade, na comunidade médica, em qualquer lugar, quando você vai na rua e vai estacionar e você vê isso. Então, assim, é uma questão social, né? A gente vive isso diariamente. Apesar de você achar, né, da gente achar que é uma coisa muito... isso não acontece comigo. Acontece, é implícito. Todos os dias a gente está vivendo isso. Todos os dias nós somos julgados se somos capazes ou não por conta da nossa idade. E é muito importante a gente trabalhar a inclusão, é muito importante a gente desmistificar esses preconceitos, ver a raiz desses preconceitos, entender qual é a sua barreira com a pessoa mais velha, qual é a sua barreira com a pessoa mais nova, desmistificar isso Se perguntar, né? Exatamente, desmistificar isso dentro de você. Não é à toa que a gente está falando disso. E assim, a minha profissão é um retrato do que a sociedade fala, do que está trend na sociedade, né? Eu sou publicitária e eu vivo de tendências, do que o comportamento humano funciona, gosta, se identifica. Então, quando a gente está usando muito, estudando muito e falando muito sobre etarismo na publicidade, é porque existe um movimento de estarmos falando isso em todas as vertentes dela. Seja você incluir, né, e quando a gente fala de etarismo, a gente fala muito de pessoas mais velhas, mas seja você fazer a inclusão de todo o espectro, de todas as idades. Então, quando você vê uma propaganda e você vê uma pessoa mais velha, você se identifica. Quando você vê... outro dia, a Cláudia Raia estava postando, falando sobre cabelo branco. Quando você vê mulheres hoje, que já... Minha própria mãe, assumindo os cabelos brancos porque ela se sente mais empoderada dessa forma. E isso não tem a ver com a idade e descuido, tem a ver com ela se empoderar dessa forma. Então, assim, eu acho que é uma discussão muito bacana, é uma discussão que está aí. Se a gente vê mais isso na TV, a TV sendo um veículo de massa muito grande, se a gente vê mais isso na TV, é porque esse é um assunto importante da gente falar, é um assunto importante da gente trabalhar com inclusão. E que você vê que vai em qualquer esfera, né? Vai na coisa que a gente mais vê, que é a televisão, consumir uma identidade, né? Umas influenciadoras que a gente vê, tudo, um produto, isso vai desde disso aqui até na nossa profissão, né? Que é uma profissão médico, psicólogo, que a gente está sentado ali e a gente não sei se eu posso falar, né? Que a gente é um produto, na realidade, né? Vocês vendem um serviço, a gente vende um serviço, né? E isso cabe na nossa profissão, isso. É bem difícil, eu acho. Mais fácil depois que a gente começa a aceitar e desmistificar esses movimentos, né? Movimentos preconceituosos. E aí, Paula? Gostou? Gostou? Gostaram? Show. Muito Eu acho que foi muito bom. Vai dar... Bem polêmico. Esse evento aqui é um inicial. A gente pretende trazê-las futuramente para, nesse mesmo modelo... Falar sobre outros falar assuntos. sobre assuntos que não é muito ligado especificamente E até na que a gente medicina, não mas saiba que... falar também, né? Muito bem, né? Às vezes a gente também não tem
esse conhecimento sobre falar sobre alguns assuntos. Então, pra gente também aprender, né? Que isso é muito Foi importante. muito proveitoso. Muito boa essa troca. Eu agradeço a participação. Obrigada. Obrigada a vocês por Nosso convidar a patrocinador oficial, a Wine, oferece a vocês. gente. Eles não o estão mimo. patrocinando oficialmente. Mas se quiser. Mas se vocês quiserem, a gente tá aceitando como família. Aceita. obrigada. Gente, eu ganhei! É com muito Você carinho. quase não ia ganhar. Eu achei que eu não ia ganhar, não. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Nem Obrigada gosto, pelo nem gosto convite. de ouvir. Foi muito bom. Muito Foi bom, muito boa a gente. troca. Obrigada. E ao pessoal aí, como se é que é? Se a gente tiver Sigam a muito gente não, nas se a gente tiver redes. muito like, muita curtida, ele vai fazer uma dança no TikTok. Ah, vou. Fechou. Eu cobrarei, Quero ver. teremos várias cobranças em casa.